não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Isso quer dizer que a ideia do desejo natural, a que se refere Aristóteles escolar, se tornou incompreensível para o estudante moderno, exceto como mito ou como lenda. Ora, quando você compreende algo como mito ou como lenda, isso quer dizer que a sua forma de compreensão consiste em negar aquilo. Quer dizer, você compreende aquilo como você compreenderia, vamos dizer, uma paranoia. Não é isso? Então, por exemplo, quando o Wilhelm Reich estava na cadeia, passava um avião, ele acreditava que o avião estava vindo para jogar uma bomba atômica nele. Né? E o guarda do presídio então explicava para ele, não, meu filho, não é isso que está acontecendo, o avião é simplesmente um avião comercial, está aí levando as pessoas para... Né, para o Texas, ou para a Califórnia, ou para a China, sei lá, não tem nada contra você. Né? Então, quando você começa a compreender as ideias antigas nesses termos, como o guarda do presídio entendia o delírio do Wilhelm Reich, tá certo? É uma forma de compreensão que é, ao mesmo tempo, uma negação. Tá certo? Então, não é uma compreensão participativa. Você não está, o guarda do presídio não participava do delírio do coitado Wilhelm Reich. Né? Ele entendia que o sujeito pensasse assim, eu compreendo que você pensa assim, tá certo? Mas eu não compreendo que haja alguma verdade nisso. Tá certo? Quer dizer, a sua apreensão da realidade não apreende a realidade nenhuma, apreende só algo que está na sua própria mente. Tá certo? Ora, acontece que se você examinar as coisas direito, você verá que aquilo que Aristóteles está dizendo com o negócio do desejo da natureza é exatamente o que Newton está dizendo com a lei da gravidade. Apenas que Newton transpôs aquilo em termos matemáticos que permitem uma descrição mais aprimorada do processo, sem acrescentar nada quanto à explicação causal. Preste bem atenção. A lei da gravidade explica apenas como se dão certos movimentos e não o porquê. A coisa mais evidente, que deveria ser a mais evidente do mundo, e que qualquer pessoa deveria poder compreender, né, à primeira vista, é que nenhuma descrição matemática de um fenômeno pode jamais explicar as suas causas. Isso é absolutamente impossível. Né? Porque a causa, você buscar uma causa, é você transpor um fenômeno específico para um outro plano mais geral e mais elevado, tá certo? Que contém a inteligibilidade deste fenômeno. E, ora, nenhuma descrição matemática, por mais aprimorada que seja, aumenta a inteligibilidade da coisa. Ao contrário, quanto mais extensa e perfeita for a descrição, o que você descreveu? Você descreveu um problema e não a sua solução. Você descreveu um fenômeno e não a sua causa. Então, isso quer dizer que praticamente toda a ciência moderna que se inspirou em Newton, ela transfere a investigação do nível das causas para o nível do processo considerado em si mesmo. Você dizer que a lei da gravidade explica alguma coisa, eu digo, peraí. Uma fórmula matemática que expressa para você a forma de um fenômeno não é uma explicação.
É uma descrição. Hã? Então, por exemplo, você imagina que um sujeito construiu um edifício e alguém pergunta por que ele construiu o edifício. E você então vai e mede esse edifício em todas as direções possíveis e imagináveis. E você pode continuar medindo pelo resto dos seus dias e pela infinidade do tempo. Você jamais vai chegar a uma explicação. Por quê? A descrição matemática não diz respeito a causas. Não pode querer dizer... Não há um conceito matemático de causa. Não há um conceito matemático que equivale a causa. Causa é um conceito de ordem metafísica, tá certo? Que supõe uma visão integral da estrutura da realidade e uma hierarquia de fatores dentro dela. Fatores que, vamos dizer, ascendem no sentido do que não tem nenhuma explicação em si, até aquilo que contém a sua própria explicação automaticamente. Não pode haver nenhum equivalente matemático, muito menos físico-matemático disto aí. Tanto que se você estudar toda a história da física, passando pela relatividade, pela teoria quântica, etc., etc., você verá que em nenhum ponto se encontra uma explicação. Olha, a teoria física mais testada do universo é a teoria quântica. Já há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de experimentos. Então, significa que as coisas são daquele jeito mesmo. Por que elas são de jeito assim? A teoria quântica não pode dizer isso. Ela precisa de algo que a explique. Ora, a teoria de Aristóteles sobre o desejo natural é uma tentativa de explicação. Você pode dizer que é uma teoria precária, que ela está expressa em modalidade poético-compacta, tá certo? Mas é uma tentativa de explicação. Então, o que pode haver de comum entre essa tentativa de explicação e a teoria de Newton, que permita dizer que esta aqui é mais acertada do que a anterior? Na verdade, eles estão dizendo a mesma coisa de duas maneiras. Uma em modo explicativo, outra em modo descritivo. Que você dizer que, olha, a matéria se aproxima de outra matéria porque ela tende ao repouso. E você dizer que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, isso é, a maior atrai a menor, é exatamente a mesma coisa. Portanto, uma teoria não pode estar mais certa do que a outra. A única diferença entre elas é que a primeira é um enunciado explicativo e a segunda é um enunciado descritivo em termos matemáticos. Acontece que a mente moderna se acostumou de tal modo a este tipo de raciocínio que o que quer que não esteja formulado exatamente nesses termos só pode ser compreendido como erro, ou como mitologia, ou como lenda. Isso não pode ser compreendido de maneira alguma. Diga, tem uma pergunta aqui. A distinção aí é entre explicação e descrição ou entre causa final e causa eficiente? Não. Tipos de causa? Não. Aristóteles não está excluindo a causa eficiente. Quer dizer, não, Aristóteles explicava as coisas pela causa final e nós passamos a explicar pela causa eficiente. Fala, não há nenhuma possibilidade de uma expressão matemática de uma causa eficiente. Não há um correspondente matemático da noção de causa. Por mais que você meça um fenômeno, é que a sua medição seja absolutamente perfeita, você nunca pode, por esse meio, dizer que uma coisa causou a outra. Porque a noção de causa subentende uma hierarquia ontológica. E não há nenhum conceito matemático que corresponda a isto. Está entendendo? Quer dizer, aí se trata daquilo que o Edmund Husserl chamava metábasis exalogenose. É a mudança de gênero.
Quer dizer, a ciência aristotélica estava investigando uma coisa e a ciência newtoniana estava investigando outra completamente diferente. Está entendendo? No entanto, guardadas as devidas proporções, ambas disseram exatamente se há alguma possibilidade de comparação, a comparação lhe mostrará que ambas estão dizendo a mesma coisa em dois planos diferentes. Um no plano das causas ontológicas, e outro no plano da descrição fenomênica. Ou seja, de um lado não há nenhuma contradição entre as duas. Mas se você toma a segunda como única fórmula explicativa possível e ela se impregna na cultura, e aquilo que se impregna na cultura cria automaticamente um novo imaginário, então você vive num mundo imaginativo determinado pelas leis de Newton. Ou seja, você vive num mundo onde tudo em volta é determinado por movimentos matematicamente descritíveis. E tudo aquilo que não é matematicamente descritível, você chuta para o reino ou do imaginário, ou dos produtos culturais, etc, etc. Eu digo, ora, mas você quer uma imagem mais mítica do que esta? Ora, Einstein costumava se perguntar como é possível que as coisas da natureza procedam matematicamente. Quer dizer, como é possível aplicar a matemática ao estudo da natureza? E ele morreu sem ter a resposta disso. Tá certo? Mas a resposta é muito simples. A matemática se aplica tão bem ao universo estudado pela física, porque a física só estuda aquelas partes que ela determinou que eram matematizáveis. É só por isso. Se você exclui tudo que não é matematizável, o que sobra é matematizável, evidentemente. E aquilo que é matematizável, a matemática ali se aplica perfeitamente bem. Ora, o sujeito que não percebe imediatamente que isso é um raciocínio circular ou tautológico, e que, portanto, não percebe que ele não está se movendo num âmbito de realidades, mas de mitos culturais, então é porque é muito burro. Da onde vem esta impressão de que o mundo matematicamente descrito pela ciência física é real, e o resto é mais ou menos irreal ou inventado, etc, etc. Vem do quê? Da aprovação do grupo. E somente disso, porque não há nada objetivamente que possa justificar ou fundamentar uma coisa dessa. Mas, no entanto, esta ideia está impregnada na nossa cultura. Nós vivemos num mundo real que é descrito matematicamente. E dentro desse mundo real, tudo aquilo que não é matematizável é invenção cultural, é mito, etc, etc. Eu digo, mas espera aí. Você não começou observando o mundo real e tirando conclusões a respeito dele. Você começou por excluir aquilo que a sua ciência matemática não permitia estudar, porque não havia instrumentos matemáticos para aquilo. É claro que durante este período os instrumentos matemáticos eles evoluem. E acabam lhe permitindo descrever coisas que antes você não podia descrever. Como, por exemplo, você pega essa teoria do caos, ela lhe permite descrever processos enormemente complexos que no tempo de Newton seria impensável tentar descrever. O próprio fato de que surjam novos instrumentos matemáticos e de que o indescritível se torne descritível, lhe mostra que esta divisão entre o mundo real matematizável e o mundo irreal não matematizável é estúpida. Porque ela é um produto cultural, historicamente condicionado, destinado, vamos dizer, a se dissolver na geração seguinte, conforme o progresso da matemática. Estão entendendo? Ora, acontece que se a ciência newtoniana tivesse influenciado apenas os cientistas, estaria tudo bem. Apenas os físicos estaria bem, mas acontece que ela se impregna na cultura geral como molde de uma nova cosmovisão.
Eu digo, qualquer cosmovisão newtoniana é radicalmente falsa. Porque cosmovisão, que eu saiba, é aquilo que inclui o cosmos, né? E não um setor recortado de acordo com as possibilidades cognitivas de uma ciência em particular. Então, quer dizer, uma cosmovisão newtoniana é um produto artificial imposto às pessoas como uma camisa de força. E o mal que isso fez à humanidade é absolutamente incalculável. Então, a ideia, por exemplo, da Revolução Francesa, de uma sociedade, de uma engenharia social perfeita, onde você iria moldar uma nova sociedade racionalmente, é resultado direto dessa concepção, dessa imaginação newtoniana. Não da concepção física newtoniana, é claro. Seria absurdo culpar o Newton por isso. Quer dizer, as consequências que os camaradas tiraram do Newton foram muito além daquilo que ele poderia prever. Tá certo? Sem contar que Newton, pessoalmente, ele aceitava outras maneiras de integrar realidades que não fossem por métodos matemáticos. Tá certo? E se dedicou a elas, na verdade, a maior parte do seu tempo de estudo e a parte matemática é só alguns anos, né? Mas um dos efeitos que isso teve, na escala propriamente da educação, foi tornar incompreensível para o estudante moderno uma boa parte do legado antigo e medieval. Por exemplo, quando vocês leem aí o livro do Hugo de São Vítor, o Didascalicon, esse é um grande livro da Idade Média. Existe uma tradução brasileira muito boa, feita por um sujeito chamado Antônio Marchioni, que é um italiano que se doutorou, né? Estudou filosofia e teologia em Roma, depois mudou para o Brasil, e você veja, ele se tornou assessor do MST. Saída de leão, chegada de cão, né? Mas esse serviço aqui está muito bem feito. É um desperdício botar esse cara no MST. Onde ele pôde arrumar emprego foi ali. Então eu recomendo muito essa tradução dele. Tá? Realmente as notas são, claro que é um homem muito sério. Né? Politicamente deve ser de uma ingenuidade patológica. Mas, então, por exemplo, quando Hugo São Vítor fala que o estudante deve aprender as coisas com ordem, tá certo? Ele não está dizendo que você deve inventar uma ordem e segui-la, ou que o professor deve lhe propor uma ordem e você segui-la. Ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo que existe uma ordem natural e cósmica, e esta ordem você deve absorver através da leitura. Quer dizer, a leitura se torna um meio de que a própria ordem cósmica e divina se impregne dentro da sua alma. Ou seja, não é uma ordem criada para fins pedagógicos, né? Não é uma ordem inventada, é a própria ordem da natureza e do cosmos em geral, que reflete, por sua vez, a ordem divina. É esta que você deve impregnar. E você pode fazê-lo através da leitura. Note bem, esse conceito ficou absolutamente incompreensível para qualquer estudante moderno. Quer dizer, como é que eu posso, através de uma leitura, absorver a ordem cósmica? Se eu estou fazendo uma leitura, eu vou absorver no máximo a forma mentes daquele autor que eu estou lendo. Na melhor das hipóteses. Né? E esta forma mentes será uma coisa uma criação dele, que não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Ora, então pergunto-lhe eu, o sujeito que escreve, que você está lendo, que gramática ele usa? Ele usa uma gramática que é só dele? Que ele que inventou? Não, ele usa a mesma gramática de todo mundo. Que lógica que ele usa? Uma lógica que é só dele, só serve para ele? Não. É a mesma lógica de todo mundo. Os fatos que ele percebeu
no mundo circundante, ele percebeu com órgãos sensoriais que só ele tem e que são muito diferentes dos seus? Não. Ele percebeu com os mesmos. A estrutura ontológica desta criatura que escreveu esse livro é muito diferente da sua? Não. Então por que eu deveria, ao ler o livro, apreender somente aquilo que é singular da mente do seu autor e não toda a ordem que o gerou, que o criou, que o formou e o determinou? No entanto, esta ideia de que através da leitura você absorve a ordem cósmica, essa ideia se desapareceu, porque o que se entende por ordem cósmica hoje é o mundo de Newton. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.